Olá, seja bem-vindo, você ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. Dessa vez, no pico do calor, o verão chegou com tudo. Estamos nessa estação que traz muitos cuidados, informações de saúde. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Daqui a pouquinho a gente já vai estar reclamando que está calor demais. Depois a gente reclama que está frio demais. Mas é uma delícia, né, Camila? A gente vê um dia ensolarado, tempo mais firme, poder sair na rua, fazer atividade física ao ar livre. O verão traz coisas que só ele consegue, né? Ah, eu adoro. Eu sou suspeita demais para falar do verão. Eu adoro. A gente sofre, sim, um pouco com esse calor louco que a gente fica. E é um tal de entra e sai de ar-condicionado, roupa que fica suada, né, dentro do carro. Não é fácil, mas eu acho uma delícia. E a gente tem que aproveitar o que tem de bom dessa época. Eu acho que esse é o mais importante, tomar os cuidados. Então, hoje no Band News Informa, a gente vai falar sobre as atividades que podem acontecer no verão, os esportes de areia, corrida ao ar livre. Tudo isso sem esquecer da saúde da nossa pele, que fica mais exposta no verão, precisa de um cuidado diferenciado. E para isso, a gente recebe hoje a doutora Suzana Clautal, médica dermatologista. Suzana, obrigada por atender a gente, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Vamos começar então falando sobre proteção solar. Suzana, eu queria te perguntar o que significa ali quando a gente vai comprar o nosso potinho de protetor solar. UVA, UVB, o fator de proteção, o que a gente precisa ficar de olho nesse período do verão e se de fato tem que ter um protetor diferente para o rosto ou para o corpo, ou se a gente tem algum ouvinte aí que já está preguiçoso para passar o protetor, pode ser um só para tudo? Pode ser um só para tudo se funcionar para você. Mas se você de repente tiver uma pele mais oleosa, uma pele com acne, talvez seja melhor investir em dois protetores diferentes. Um para o rosto que seja menos grudento, assim, mais sequinho, e outro para o corpo. E nessa busca pelo protetor, a gente fica de olho no quê? No UVA, no UVB, na proteção, no FPS. Eu fico bem confusa com essas siglas. Confesso que eu só olho o número. Para mim, ali, tá mais alto, tá valendo. Mas tem ali as letrinhas miúdas que significam muito, né, Suzana? Basicamente, os protetores que a gente tem hoje no mercado, eles protegem contra os raios do UVA e UVB, tá? Que são os tipos de radiação solar que a gente deveria se preocupar, né? Que podem causar ali um câncer de pele, por exemplo, né? Câncer de pele é a nossa principal preocupação, é por isso que a gente insiste tanto em proteção solar. As pessoas não têm muito essa noção, mas o câncer de pele hoje é o câncer mais comum no Brasil. E o que a gente recomenda hoje? A gente recomenda um fator de proteção pelo menos acima de 30 ou acima de 30, tá? Para o dia a dia. Quando a gente fala, a gente vê lá o númerozinho, a gente, nossa, eu vou comprar um 99, o 99 é o melhor para mim. E na verdade não é exatamente assim que funciona. Vamos dizer que você é muito branquinho, você é muito sensível ao sol e com cerca de 5 minutos de exposição solar você já queima. Se você usar um fator 30, você vai demorar 30 vezes 5 minutos para queimar. Se você usar um 99, você vai levar 99 vezes 5 minutos para queimar. É basicamente isso que significa. Mas isso a gente trabalha com as condições ideais. A gente trabalha como se você tivesse aplicado corretamente, na quantidade correta, e como se você estivesse reaplicando corretamente. Então não adianta eu usar um filtro 99, 7 da manhã e 10 da manhã está no sol. Ele não vai estar fazendo o efeito máximo dele. Então, a gente precisa sempre aplicar na quantidade correta e reaplicar também de maneira correta. Suzana, e a gente tem tantos tipos hoje de protetor, né? O foco não é só essa proteção, mas tem um espuminha, tem uns que parecem sim que são mais oleosos, tem aqueles que são cremes, tem o spray que é prático, porque o protetor nunca é super agradável passar, né? Porque a mão, aí você tem que passar para alguém também, então você passa nas costas, porque a gente não se alcança. Sim. Mas tem muita diferença desses tipos de protetor de um para outro? Tem diferença. A gente tá muito na moda de produto em stick, né? Ah, eu amo. O protetor em stick é muito legal, mas a maioria das pessoas falha na hora de aplicar. Porque passa uma vez, especialmente se tiver cor de base, de maquiagem, já cobriu ali a pele, o que quer cobrir, a pessoa já para de aplicar. E na verdade não é assim. A gente pede o stick, por exemplo, que a gente divida o rosto em algumas partes, né?
e aplique 4 vezes ida e volta para garantir a proteção solar do protetor em bastão, por exemplo. A grande maioria das pessoas não faz isso, né? Aplicou só uma vez e acha só uma camada e acha que tá ali bombando, que já fez o efeito. Aí a gente tem também protetor em spray. Protetor em spray a gente pede para aplicar numa distância assim, não muito longe da pele, e a gente pede que aplique até brilhar a pele. Aí depois que brilhou, a gente pode espalhar. Mas ainda é até um pouco controverso assim na literatura as maneiras corretas de aplicar esses protetores de uma forma, esses protetores mais modernos que tem em espuma, em bruma, em stick, ainda a gente não tem muito essa padronização como a gente tem, por exemplo, no protetor solar tradicional, que a gente fala que é uma regra de 3 dedos. A gente pega os 3 dedos e tem que estar essa medida dos 3 dedos seria a forma correta de utilização, a quantidade correta de utilização do protetor tradicional. Suzana, e no caso das crianças, a gente tem muitos pais que aproveitam essa época do verão para levar para a praia ou até para aumentar o número de atividades nas natações, atividades ao ar livre. Qual protetor solar eles podem usar e a partir de que idade deve passar o protetor solar nas crianças e nos bebês? A gente recomenda protetor solar acima dos 6 meses de vida, tá? Então, antes disso, a gente realmente não recomenda exposição solar para criança. É muito comum de os mais antigos, né, principalmente, falarem: não, tem que pegar um pouquinho de sol, tá muito pálido. E a gente não recomenda isso sob hipótese nenhuma, porque é justamente na infância, queimaduras solares nesse são o principal fator de risco para desenvolvimento de melanoma na fase adulta. Então é uma coisa que a gente leva muito a sério. A gente pede, por favor, não, antes dos 6 meses, não exponha a criança. E aí, a partir dos 6 meses, a gente recomenda o uso do protetor. Protetores solares específicos ali para aquela faixa etária. Eu, particularmente, eu gosto de protetores mais grudentos para criança. Protetor em stick funciona muito bem, mas você tem que saber usar, né? Como eu já falei. Mas eles funcionam muito bem porque eles aderem bem à pele. E a criança, se está ali na praia, está ali na areia, ele vai ficar mais difícil de sair. Então é uma boa fazer esse uso desses protetores mais grudentos para criança. Então nem aquele banho de sol que a gente ouvia antigamente, leva a criança todo dia no sol das 6 da manhã para pegar um banho de sol, isso também não está valendo. Não, isso me dá calafrio, inclusive. A criança, nessa idade, as pessoas ficam, mas e a vitamina D? Nessa idade, a criança está repondo vitamina D já por via oral. A criança repõe vitamina D por via oral até os 2 anos de vida, baseado aí pelos guidelines da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, não precisa expor a criança por causa de vitamina, pelo amor de Deus. Suzana, você falou isso sobre vitamina D. E qual seria o tempo de exposição ao sol que ajuda a gente ali com a vitamina D e o horário que a gente... Porque hoje também tem tanta gente que acaba não se expondo de jeito nenhum, já sai também com um monte de receio, todo emplastrado, fica, né? Tem gente que nem toma sol, fica só... Eu sou uma que não gosto de sol. Eu fico embaixo do meu... Eu tenho uma pele bem morena, mas eu não gosto de ficar tomando sol ali, igual lagartixa de jeito nenhum. Mas qual que é o tempo que seria ideal pra gente, assim, pra estar saudável, o sol ser um sol bom? Hoje a gente não considera que existe bronzeamento saudável, tá? A gente não considera que existe uma quantidade ali de radiação solar que seja saudável para a pessoa. A gente sabe que a quantidade de sol que precisa para produzir vitamina D é muito pequena. Então, assim, eu costumo dizer para o paciente, você não está dirigindo e está pegando sol ali na sua mão quando você está dirigindo, você não andou para a parada de ônibus, pronto, já valeu ali para a tua vitamina D. Não precisa mais do que isso e pode usar o protetor onde a roupa não está cobrindo, pelo amor de Deus, porque realmente não existe bronzeamento saudável, não existe quantidade de sol saudável, até porque é uma coisa que pode variar muito de pessoa para pessoa. Pessoas muito branquinhas, elas já queimam com muita facilidade do sol, enquanto uma pessoa com fototipo mais alto, ela já não vai queimar com tanta facilidade. Então, a gente realmente recomenda que não existe tempo de exposição saudável, nem 5 minutos, nem 10 minutos, a gente não recomenda. E assim, os piores horários de exposição solar são entre 10 da manhã e 3 da tarde.
são os horários mais perigosos para a gente. Tem uma coisa legal, Suzana, que eu gosto de fazer, não sei, respeitando aí esses horários, né? Sendo ali um pouquinho antes das 10, é praticar uma atividade física, um esporte, principalmente se ele for em deslocamento, que você não fica ali parado no sol a pino, sabe? Às vezes você está num lugar litorâneo ou no interior mesmo, que você passa por baixo de árvore, você está com um pouco de roupa também, porque querendo ou não, você está às vezes com uma camiseta, com shorts, tem uma perna. Então é um horário onde às vezes eu gosto de ter, sempre com boné, mas evitar, assim, sabe, passar o protetor e ficar uma meia hora, 40 minutos fazendo alguma atividade. Isso é uma coisa que eu adoro fazer. Tá liberado, Suzana? Médio, né? Então, é assim, eu entendo que o sol tem um fator psicológico muito grande, né? A gente vê que cidades que não têm exposição solar, tem até estudo que mostra que tem sintomas depressivos maiores entre as pessoas. E ainda mais quem vive numa cidade que tem inverno, né, bem definido. Aí chega o verão, a pessoa quer muito curtir ali. Então, assim, eu sou absolutamente a favor de atividades ao ar livre, tá? Eu acho que é super legal. Eu acho que faz muito bem para a pessoa, tanto no sentido físico, né, quanto no sentido mental. Mas, assim, a gente precisa realmente prestar mais atenção na questão da proteção solar. Eu não gosto muito de protetor. Gente, hoje o mercado tem tantas opções de protetor que a pessoa vai achar um protetor ali que se encaixa. E as marcas hoje, elas têm uma preocupação com as atletas. Então, a gente tem protetores muito resistentes a suor, protetores que não vão escorrer no seu olho. É questão mesmo de experimentação, sabe? Além de protetor, a pessoa também que faz atividade física, ela pode investir em barreiras físicas, né, de proteção solar, aquelas blusas de proteção UV, usar um boné, inclusive óculos, né, de proteção solar. A gente tem que proteger nosso olho também do sol. Então, a minha dica para quem gosta de fazer atividade física é invista em barreiras de proteção, né, como as blusas UV, boné, e protetores solares apropriados para atividade física, que ali não vão derreter no suor. A minha ginecologista costuma falar que musculação e proteção solar você não tem que gostar, você tem que fazer. E isso é verdade, né? A gente tem que pensar na nossa saúde como uma obrigação, às vezes. Eu não gosto de protetor solar, o cheiro me incomoda, sinto muito. Ouvinte Band News FM, você tem que usar o protetor solar porque é uma questão de saúde. E aqui em São Paulo, em vários pontos do Brasil, a gente está vendo uma onda, né, Camila, de mudança do esporte para o esporte na areia, que não era tão comum, a gente só via no Rio de Janeiro, em cidades litorâneas, mas em capitais, em metrópoles que não tem praia, essa onda também chegou. Inclusive, hoje aqui na sala digital da Band com o Google, a gente está temático, usando as imagens de vôlei de praia, de beach tênis. E eu queria perguntar para a Suzana, para quem faz esse tipo de esporte, que já está ali na rotina, não tem como fazer nenhum tipo de alteração, o que deve fazer? Também a gente pensa no mesmo tipo de proteção solar para a pessoa, entre aspas, comum, ou a reaplicação ali é diferente, barreira cutânea também? Quais que são as indicações para os nossos atletas de areia? Não vai ter muita diferença para proteção solar normal mesmo do dia a dia, mas como tem ali a questão da areia, seria interessante investir num protetor solar mais grudento realmente, que ele vai aderir melhor ali na tua pele e sair com menos facilidade ali da tua pele. Então, a recomendação seria mais essa, que é o que as pessoas não gostam, né? Elas não gostam desse elas preferem um protetor sequinho. Mas nesse caso, pode ser interessante investir nesses protetores mais preguentos, assim, para atividade de areia. Em relação à reaplicação, a gente recomenda em média de 3 em 3 horas no dia a dia. Mas, por exemplo, quando tá na praia, tá naquele sol ali, pico, sol de meio-dia, eu já falo assim, olha, aplica de hora em hora. Ou então, entrou na água, se molhou, reaplica. E, Suzana, é possível a gente dizer que conforme a gente fica mais velho, a gente tem algumas alergias, está mais suscetível a tipo de alergia? E não sei também se tem a ver com a capacidade do mundo do sol, dos raios solares estarem tendo mais incidência sobre a gente, né? É possível dizer que a gente tem mais alergia? Ou eu vejo muito, assim, amigas minhas que hoje, né, nessa fase aí dos 50 anos, o sol às vezes dá uma coceira e
aí forma uma pele um pouquinho, você fica com a pele mais sensível, mais suscetível a esse tipo de coisa ou não? Olha, a pele, ela envelhece junto com a gente, né? E, assim, quando a pessoa é idosa, ela fica mais sensível realmente, assim. Né? Às vezes parece que dá uma brotuijazinha, coisa que Sim. nunca teve na vida, sabe? Às vezes a gente se questiona se é da Pois idade, se existe, é do sol mesmo. sim, existe algumas doenças que elas realmente são. É como se o paciente realmente tivesse uma alergia ao sol, que são as fotodermatoses, mas elas podem aparecer desde a infância, por exemplo. Mas na idade adulta, depois de anos de exposição solar, dermato, a gente consegue ver de longe uma pessoa que se expôs a vida toda ao sol. Você vai ver que é uma pele muito mais sensível, é uma pele que parece mais fina, é uma pele que tem muita ruga, tá? Então a gente consegue ver. Aí aquele paciente, ele já vai ficando mais intolerante mesmo ao sol. E aí Ele já pode vai ter uma precisar de uma série proteção ali maior. Sim, sim. E por exemplo, com o cabelo, é a mesma coisa, por exemplo? Porque a gente sabe que existe também esse envelhecimento, mas o cabelo, hoje tem tanta coisa, né, de creme para pentear, é importante ter uma proteção também no cabelo? Até do couro cabeludo, né? Que fica exposto ao Pois sol. é. E a gente vê com frequência, tá? Câncer de pele em couro cabeludo, áreas que as pessoas normalmente negligenciam na hora de passar protetor, por exemplo, aqui na orelha, as pessoas esquecem de passar. É um local que a gente vê muito câncer de pele ali. Nos pés também a pessoa esquece de passar. Em relação ao cabelo, o cabelo, se você pinta o cabelo, ele pode acabar desbotando ali no sol. Então é interessante você investir num creme de pentear ou naqueles leave-ins com filtro solar, tá? Já tem muito no mercado, já tem várias opções assim de fazer, então é interessante até para conservar a cor ali do teu cabelo. E se não usar? Se não usar, você não vai ter grandes consequências, porque cabelo é um tecido morto ali. Cabelo é um tecido morto, ele não vai se regenerar, ele não vai ter grandes danos. Mas você pode acabar realmente queimando o cabelo. Já viu criancinha quando vai na praia, no sol, que fica com o cabelo assim de várias cores? Sim. Normalmente é isso. É o sol ali que queimou aquele cabelo e conseguiu mudar ali a cor do fio. E, Suzana, eu queria aproveitar para a gente falar também das outras doenças que aparecem no calor, como o nosso corpo pode ser impactado. Eu tenho muito uma lembrança de Belém, da cidade em que eu nasci, de quando era criança, o menino tava com uma vermelhidão no pescoço e os mais velhos sempre falavam, ih, tá todo empolado do calor. O que seria isso? Qual que é essa reação que às vezes o calor, o suor dá na nossa pele? Esse empolado do calor tem nome? Essas bolinhas que a gente vê no corpo, elas têm alguma relação com a temperatura? Pode ter, a gente tem algumas doenças que a gente classifica como fotodermatoses, que elas são doenças que são agravadas pela exposição solar, e elas são um grupo meio heterogêneo de doenças. Então, dentro delas, eu vou ter reações medicamentosas ali, uma medicação que eu tomo, que eu me expus ao sol e ela fez alguma coisa na pele, ou uma coisa realmente do próprio indivíduo, uma sensibilidade dele. Agora, esse empolamento que a gente vê ao sol pode ser por uma urticária ao calor. Realmente é uma coisa que a gente vê com relativa frequência. É um paciente que fala pra gente, eu não posso fazer uma atividade física, eu começo a suar e fico todo empolado. Normalmente é uma urticária ao calor. Suzana, quem pratica atividade física pode ter alguma reação, por exemplo, do suor com algum produto ou não? Não é uma coisa assim que a gente veja com frequência. O que a gente mais vê mesmo é a pessoa que tem aquela sensibilidade aumentada à exposição solar e aí acaba realmente abrindo ali quadros cutâneos. Vamos aproveitar que a gente está aqui na sala digital da Band, em parceria com o Google, e ver o que as pessoas estão procurando nessa plataforma, quais são as principais dúvidas levantadas pelos usuários. Proteção UV está sempre no topo das pesquisas. Com proteção UV, 3 pontinhos, com proteção UV, as perguntas mais buscadas no Brasil em 2025,
No top, balaclava com proteção UV. Essa eu não esperava. Manguito com proteção UV, imagino que seja para os corredores. Óculos de sol com proteção UV. Gente, não dá para ter óculos de sol sem proteção UV, tá? Senão ele não funciona para nada, só para fazer estilo e tirar foto. Camisa manga longa com proteção UV é a que a gente usa na praia. Eu, por exemplo, só vou pra praia com camisa manga longa. Eu tenho pavor de pegar sol, fico muito vermelha. E roupa com proteção UV para bebê, principalmente se a gente está falando das crianças, que é mais difícil ainda a gente ter o protetor reaplicando ali o tempo inteiro. A proteção da roupa é muito importante. A gente tem outro levantamento aqui do Google também na sala digital, que são os termos mais buscados no Brasil. A camisa, ela chega ali no 100%. São umas coisas que as pessoas estão mais buscando no volume, né? E tem também camiseta, blusa, óculos e o chapéu com proteção UV também. Os brasileiros optando pela barreira cutânea, barreira física, né? Para garantir uma proteção. Eu acho que até está virando algo mais cultural, né? Da gente utilizar, e principalmente com os esportes na areia, a gente já vê as pessoas praticando com essas roupas UV. Camila, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho desses esportes também aqui no Band News Informa. Bombou aí o beach tênis de uns anos para cá, tá voando e é muito bom. Eu já fiz algumas aulas porque você não precisa de uma grande coordenação motora. É uma coisa que você desenvolve ali a habilidade, a raquete não é tão pesada como a raquete do tênis. Sim. Tem também o futevôlei. Como você que tem... requer um pouquinho mais de habilidade. Não, aí esse eu nunca tentei. Aí precisa de força, de habilidade, de raciocínio, se joga na areia. O beach tênis está mais para o iniciante, assim. Sim. O que a gente consegue ver hoje na atividade física, no esporte ao ar livre, nesses esportes na areia? A gente hoje tem um mundo, né? E eu acho que a gente tem um palco, que é a academia mais barata do mundo, que é a nossa praia, né? Então, muitos esportes têm migrado, né, para areia. O próprio tem handball de areia, o futebol, o futevôlei. A gente vê que vem da altinha, que é um esporte onde as pessoas já praticavam há um bom tempo. O próprio beach tênis, né, da raquetinha. Então, cada praia tem as suas regras, né? Existem muitas praias no Brasil que às vezes você não pode, inclusive, praticar ali em determinados horários, porque você pode prejudicar ali quando elas estão muito cheias, então você tem algumas regras para serem seguidas. Mas a gente tem muita atividade que está indo para a areia, então assim, é aproveitar demais. E o bacana das cidades terem trazido isso para dentro, né? Montar quadras com areia, você traz aquilo das suas férias. Então, quantas vezes as pessoas vão para as férias e falam, nossa, eu experimentei, é uma delícia jogar ali de manhã, o beach tênis, como você falou, não tem tanta necessidade de um treinamento intenso. Claro, você vai aprimorando, você pode ganhar, você pode ali estar aprendendo cada vez mais. Tem as técnicas, né? Que os professores vão te instruindo aula a aula. Hoje, o dia que a gente vai aprender mais a cortada do beach tênis. Então, você vai aprendendo. Mesmo. Tem alguém que te ensina ali como chegar na bola, como receber uma bola, como se posicionar na quadra. Então, você consegue trazer aquilo que você teve das suas férias, do seu carnaval, do seu verão, você traz para dentro da sua cidade. Que a gente está falando, a doutora Susana estava falando da proteção dos raios solares. Às vezes, dentro de uma cidade, você não precisa nem se preocupar tanto, porque os prédios são altos, não bate sol ainda dependendo do horário, então você ainda tem uma exposição gostosa, um respiro de pele, sabe? Que eu acho muito bom. Tem também as quadras cobertas aqui em São Paulo, que estão sendo uma ótima opção no período de chuva, porque a galera não quer deixar de fazer atividade na areia e cai aquele toró, e aí a quadra coberta também já ajuda, né, Susana? Porque você não tem uma exposição tão forte como seria na praia. Ajuda, mas a gente tem que lembrar também que a radiação solar, ela consegue atravessar, por exemplo, o vidro. Então, se eu tô numa quadra que ela é coberta, mas ela tem muito vidro, tá entrando muito sol ali, a pessoa tem que se proteger também. Tem que estar sempre se protegendo e, na verdade, acho que fazendo um acompanhamento, né, doutora Susana, para ver o quanto que aquilo, se 2 vezes por semana que você está indo, né, você ir passando regularmente num médico e analisando a sua pele, né, eu acho que isso é fundamental, né? Tem até um mapeamento das nossas pintas que precisa ser feito, se eu não me engano, Susana, a recomendação da Sociedade Brasileira é anual, é isso? Explica pra gente como funciona esse mapeamento.
Quando você vai no dermatologista, a gente usa um aparelho que chama dermatoscópio, que é um aparelho que a gente consegue ver as suas pintas, ela com muita precisão, porque ele consegue ir até nas camadas profundas da pele. Então, quando eu faço ali, eu examino pinta por pinta, eu consigo ver se aquela pinta está estranha, se ela está te apresentando algum risco. Para uma pessoa com baixo risco de câncer de pele, a gente pede que seja anual o exame físico. Mas uma pessoa com alto risco de pele, alto risco de desenvolvimento de câncer de pele, que é uma pessoa ou que já teve um câncer de pele, ou que tem muitos parentes com câncer de pele, a gente já recomenda que venha com mais frequência. Não existe uma padronização dessa recomendação, mas assim, a cada 6 meses ou a partir do momento que ela notou alguma coisa de diferente na pele. Porque o autoexame de pele ele é muito importante também. É muito importante você saber as suas pintas. Olha, essa aqui eu não tinha. Engraçado. Então, olha, essa aqui aumentou de tamanho. É importante essa sua percepção. Entendi. E, Suzana, vamos aproveitar que a gente está falando do esporte na areia. Eu queria falar sobre a relação justamente com ela, com a areia. Tem ali algum cuidado que a gente precisa ter com micose, bicho geográfico? Eu já fico desesperada de pisar na areia, pensando no que pode surgir no meu pé. Quem vai praticar essas atividades, o que é recomendado? Coloca uma água corrente mesmo, tem que lavar o pé com água e sabão, da bicheira mesmo. Vamos falar da dermatologia aí, raiz do cuidado com a pele nesse caso. Olha, eu sinto em dizer para vocês que eu tenho alguns pacientes de beach tênis que já foram comigo por bicho de pé. Ai. E o pior, não era no pé, porque como a areia só chuta, né? A areia meio que explode assim na pele e acaba fazendo uns quadros bem bizarros ali de larva-migras, que é como a gente chama, né? Então, assim, é difícil dizer, não tem uma maneira que olha, se você fizer isso, você não vai pegar. Não tem algo que eu possa te dizer em relação a isso. A minha recomendação é que você faça num local de confiança ali, que vai ter uma higienização melhor, mas não, infelizmente não tem. O que eu posso te recomendar é que você saia da areia e tome banho imediatamente. Mas ainda assim... E eu acho que tem uma coisa, né, Suzana, que é muito importante nisso, que é procurar logo no começo, porque eu vejo muito essas coisas de pele, assim, a pessoa não sabe o que ela deixa, né, porque não incomoda, ela vai deixando, e aí passa assim, 3 semanas, 4 semanas, 5 meses, ela fala, não, mas deve sair, não é nada, ou se automedica, passa uma pomadinha que usa pra tudo, né, aquela que você pomada bomba na dermatologia, né? Porque você vendo mais rapidamente, mais fácil, né? Sim. Existe uma coisa assim em relação à pele. As pessoas, elas realmente não dão muita importância quando aparece algum sinal novo. Elas costumam esperar, costumam se automedicar. Isso é cultural. Mas assim, as pessoas não têm ideia do quanto o câncer de pele é comum. Eu queria que elas tivessem essa noção. Ontem, por exemplo, 3 da tarde, eu já tinha diagnosticado 15 cânceres de pele. Deus. As pessoas não têm essa ideia do quanto é frequente, do quanto é comum. Então, o que eu queria que as pessoas soubessem é que procurem um dermatologista, né, com mais frequência e que conheçam o próprio corpo, de saber o que ela tem de mancha, o que ela tem de pinta, para ela poder ter esse parâmetro, né? Poxa, não tinha isso aqui e agora tá aumentado. E não se automedicar, porque as pessoas não têm ideia, mas a gente tem pomadas, por exemplo, que tem corticóides de altíssima potência. A pessoa usar aquilo ali todo dia, ela pode ficar até diabética, por exemplo, porque faz absorção sistêmica daquele corticóide. Fora outras consequências também, pode dar estria na região. Então, são coisas que a gente queria muito que as pessoas não fizessem, não se automedicassem e fossem no dermato com mais frequência. Mas esse é o espaço para isso, né? Aqui no Band News Informa, para a gente divulgar a saúde, trazer essa informação para o nosso ouvinte, que às vezes a gente negligencia mesmo. Quero aproveitar a Suzana aqui para fazer uma última pergunta. Sei que vai ter muito ouvinte viajando, curtindo janeiro, aproveitando as férias. E a proteção solar no avião também é uma questão que eu aprendi recentemente com a Suzana, inclusive nas redes sociais, que a gente está exposto a uma radiação diferente, né, Suzana? Conta mais para os nossos ouvintes. Então, lá no avião, né, primeiro que as janelas são transparentes, né, então a radiação consegue atravessar.
e a gente acaba muito mais exposto à radiação solar. É como se a gente estivesse na praia. Eu falo para o paciente, não entrou no avião, você está na praia. Você tem que agir como se você estivesse na praia. Você vai reaplicar de 1 em 1 hora, você vai reaplicar de 2 em 2 horas. E isso é tão verdade que pilotos, comissários de bordo, eles têm mais câncer de pele que a população em geral. Eles são população de risco para câncer de pele. Eles devem passar por consulta dermatológica pelo menos anual. Então, pensa só, entrou no avião, você está sendo exposto como se você estivesse na praia. Bota isso na cabeça. E aplica o protetor solar de 2 em 2 horas, de 1 hora, o que for preciso. Mesmo com a janelinha fechada? A janelinha fechada bloqueia a radiação, mas é muito improvável que todas as janelas do avião estejam fechadas. Porque sempre tem alguém que gosta de abrir aquela janela. E aí sempre você está tem. exposto. Sempre tem o vizinho da frente que dorme com a janela aberta e você fica agoniado. Não pode ir lá fechar a janela, mas ele já dormiu, tá incomodando a proteção solar, tá incomodando o sono, tá incomodando tudo. É a coletividade, né, de um avião. O mesmo vale para quem vai viajar de carro, vai viajar de ônibus, já está em uma situação diferente, né? Não está nos céus, mas está com a incidência solar. Suzana Clautal, médica dermatologista, que a gente teve o prazer de receber no Band News Informa de hoje. Suzana, obrigada por esclarecer aqui as nossas dúvidas, deixar esse alerta para os nossos ouvintes da saúde da pele também como importante nesse verão. Obrigada, Suzana. Meninas, muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada, Band. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, conferir mais conteúdos dermatológicos, marcar uma consulta, como pode fazer? Pode me achar no Instagram, @Suzana Clautal. Clautal é um pouco difícil, mas é KLAUTAU. Não sei se dá para botar aqui o arroba. Mas eu estou por lá no Instagram, também no TikTok, tentando trazer informação aí, principalmente de proteção. Um beijo, Suzana. Camila, a gente continua com o Band News Informa. Sempre bom falar de saúde, de atividade física. Uma delícia, né, no verão, a gente poder experimentar coisas novas. Deixo aqui para o nosso ouvinte um convite. Pensa aí se a sua praia no quintal de casa, ou às vezes até a sua rua pode ser um espaço para você fazer uma atividade diferente, ou se quiser inovar mesmo, vem conhecer os esportes na areia. É muito bom, né? Pois é, muito boa, uma época muito boa, né? Começo de ano, a gente com novos objetivos, querendo ter novas metas, uma expectativa boa de ano é o que a gente mais deseja para todo mundo. Então, a gente poder experimentar essas coisas novas, gostosas, com proteção, com cautela, é sempre muito bem-vindo, né? Quem quiser acompanhar dicas de treino, tá com 2026 ali, né? A gente começa assim, né? Não, esse ano vai. É isso. Não, é isso. E esse ano, gente, esse ano vai. Vamos começar assim, porque se a gente não começar assim, a gente não começa. Então, ele tem que ir e a gente tem que começar animado, porque por mais que passe depois pelos momentos de baixa, não tem problema, mas a gente tem que começar animado. É só me procurar no Instagram, no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, que eu ajudo, eu oriento, eu tiro dúvida, eu tô ali de plantão. Tem dica pra tudo, gente. Se você quiser fazer caminhada, corrida, musculação, esporte na areia, essa mulher é uma enciclopédia do esporte. Mas a gente volta no próximo final de semana com mais do Band News Informa.